Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, psiquiatra clínico e psicodramatista, psicoterapeuta em psicodrama. Há muitas coisas difíceis em psiquiatria, aliás, como qualquer profissão. Mas há uma particularmente difícil em consultório, que é quando nós temos como paciente uma pessoa que tem como diagnóstico provável o transtorno bipolar tipo 2. Dito dessa forma, assim, é uma coisa aparentemente muito médica, mas como é que isso se traduz e por que isso se torna dificultoso, por que isso se torna trabalhoso? O humor da gente é a resposta que nós damos às situações que nos ocorrem. É o qualificativo, é o adjetivo que qualifica nossas experiências. Então, se algo nos acontece que seja ganho ou agradável, o humor se torna alegre. Se algo que nos acontece é de perda, o humor correspondente é o triste. E assim todas as variações de qualidade que nós damos à nossa experiência. Então o humor é essa resposta contínua ao que nós temos em torno da gente. Se nada estiver acontecendo particularmente importante, a resposta que nós nos pergunta como você está, como você anda, a resposta será normal. Mas se houver alguma mudança no entorno da gente, nós daremos respostas diferentes. Eu estou nervoso, eu estou preocupado, eu estou feliz, eu estou tenso, eu estou com raiva, eu estou com medo. E o humor pode variar, pode flutuar, independente dessa circunstância, de ser uma resposta a uma circunstância. O humor é dito eutímico, é o dito normal, seria o equivalente ao humor normal, aquele que é normal à circunstância. Se a circunstância é de agressão, o humor correspondente deve ser o humor temeroso. Se a situação é de dúvida, o humor é ansioso. Se a situação é de ganho, o humor é alegre. Se a situação é de perda, o humor é triste. E assim, todas as variações de adjetivo que nós podemos dar para qualificar a reação que nós temos às circunstâncias que nos ocorrem. Mas ele pode flutuar de dentro para fora. Ou seja, independente da circunstância, o humor pode ter uma flutuação. A essa flutuação, independente das circunstâncias, ou não proporcional às circunstâncias, ou não contextualizado, nós chamamos de transtorno de humor. É quando o humor se altera, ou desproporcional à circunstância, ou completamente descontextualizado com o momento. O humor depressivo, que seria correspondente à base do diagnóstico do episódio depressivo, do transtorno depressivo, é muito fácil de ser definido pela pessoa ou visto pelo circunstante, seja profissional ou seja familiar. Então a depressão tem uma cara, tem uma fisionomia que dificilmente passa desapercebida. Muitas vezes sim. Como uma depressão mais leve, ela é mais subreptícia, ela é mais lenta para se apresentar. Mas uma depressão típica, é muito provável que a própria pessoa, ao se referir, a própria descrição é a queixa. Eu não me sinto bem, eu não tenho alegria para nada, eu não tenho ânimo para fazer as coisas, só ando com um pensamento ruim na cabeça. A mesma coisa observada de fora. Então isso é passível de ser visto como algo que precisa de tratamento. Quando o humor se eleva desproporcionalmente para cima, quando o paciente tem uma euforia patológica, ou seja, desproporcional e descontextualizada, aqui denominamos de mania, e aqui cabe um parênteses, mania não é hábito. Mania é um diagnóstico, a mania, o substantivo mania, corresponde a uma alteração patológica do humor para cima. Então, quando nós dizemos que o paciente está em mania, não significa que seja um hábito, seja
algo que depende dele resolver. Significa que é a imagem espelho da depressão. A depressão é a imagem para baixo e a mania é a imagem para cima. Então a mania, que é esse estado de aceleração dos pensamentos, aceleração da atividade, da hiperatividade, uma atenção distraível, humor eufórico desproporcional, uma desinibição social e sexual grande, pensamentos grandiosos, exatamente o oposto da depressão. Também isso é muito visto como o próprio paciente jamais vai dizer. Ele não vai se queixar como o paciente em depressão, a queixa dele já é o próprio diagnóstico, porque ele define o quadro clínico na própria queixa. Mas o paciente em mania, não. O paciente em mania ele está extremamente eufórico, portanto não tem uma queixa. Ele não sabe para que está ali. Aliás, ele não vê a menor razão de estar num psiquiatra. Mas para os familiares é perceptível que ele está muito diferente. Ele está fazendo coisas que ele não fazia. Ele está tendo comportamentos completamente inusitados para ele. Todos lastreados nisso. Um excesso de energia, um aumento da velocidade do pensamento e uma desinibição social, sexual, com uma euforia ou irritabilidade. A irritabilidade pode andar junto da euforia, que é chamada de disforia. Então essa é muito patente e visível. Mas tem um aspecto do transtorno de humor que talvez seja o mais difícil, é aquilo que eu comecei comentando, que seja o mais difícil para ser perceptível pelas pessoas que convivem e para o próprio paciente aceitar que aquilo possa ser um problema, que é aquilo que nós chamamos de hipomania, que não tem uma definição muito precisa, mas que, a grosso modo, é um estado de elevação de humor que não é tão intenso que é perceptível claramente pelos outros como uma mudança, mas nitidamente a pessoa está um pouco acima do seu habitual, continuamente e descontextualizadamente. Não é uma pessoa que haja ganho numa loteria um valor alto e por isso está feliz naqueles dias. É uma pessoa que vem há algum tempo em relação ao seu padrão habitual, que é sempre a norma que nós tomamos, né? O padrão de comparação é a própria pessoa. Então, um paciente que entra no consultório, falando no tom de voz mais alto, com um aspecto mais desinibido, falando mais coisas, essa pessoa é nova para o psiquiatra. Então a pergunta que cabe é: isso é habitual em você? Você normalmente, habitualmente na sua vida, você é assim? Uma pessoa que seja desinibida, fale mais alto do que eu esperaria, que tem um pensamento rápido? Se a pessoa disser: não, eu sou assim, desde pequeno as pessoas dizem que eu sou exagerado, eu sou assim. Ok, isso é um padrão de personalidade. Mas se ele disser: é interessante o senhor dizer isso, porque as pessoas estão dizendo que ultimamente eu tenho ficado assim, bem mais elétrico. Então, muitas vezes, o paciente tem uma elevação discreta do humor, discreta comparado com a mania, mas que já é perceptível em relação ao seu padrão habitual, mas que não é tão intensa a ponto das pessoas julgarem como algo diferente. Então, esse tipo de alteração de humor, que nós chamamos de hipomania, ela se torna mais difícil de ser diagnosticada. Porque um paciente bipolar tipo 2 é aquele que tem depressões que são claramente diagnosticadas pelo paciente e pelos familiares, portanto, há o relato de alguns episódios de depressão. Mas o episódio de hipomania passa batido. Não é percebido pelo paciente, portanto ele não relata como um problema. E na história familiar, os familiares não veem isso como um grande problema. Regra geral, isso é visto, pelo menos já escutei muito isso de familiar, dando como uma desculpa. Assim: doutor, realmente depois que ele sai da depressão, aí ele parece que ele quer resgatar tudo o que ele perdeu. Aí ele começa a sair mais, ele começa a beber mais. Nada de exagerado, mas ele fica muito diferente. Ele é como se ele estivesse recuperando o que ele perdeu.
Essa racionalização da conduta hipomaníaca é complicadíssima. Por quê? Porque isso impacta diretamente no tratamento. O transtorno bipolar tipo 2, então a gente teria o transtorno bipolar e teria o transtorno depressivo recorrente. O transtorno depressivo recorrente são pessoas que têm ao longo da vida episódios repetidos de depressão. E o tratamento preconizado para o transtorno depressivo recorrente é o uso continuado de um antidepressivo, tal como um hipertenso mantido, uma pessoa com hipertensão mantida tem que usar o antihipertensivo ao longo da vida para equilibrar, no caso do hipertenso, a tensão, e no caso do transtorno depressivo recorrente, o humor depressivo. Mas o transtorno depressivo recorrente muitas vezes é diagnosticado quando a pessoa tem um transtorno bipolar tipo 2, ou seja, a depressão é patente, então é isso que é relatado. Doutor, esse menino de vez em quando ele tem depressão, mas quando se questiona sobre a elevação de humor, as pessoas não relatam isso espontaneamente. Muito dificilmente o próprio paciente ou os circunstantes vão relatar espontaneamente que há períodos dele, ou seja, depois de uma depressão ou isoladamente, em que ele fica nitidamente diferente do habitual, mas não a ponto de ficar, de ser percebido como uma patologia, como um problema clínico. O resultado disso é que as pessoas tomam continuamente antidepressivo, quando na realidade eles são bipolares. E o uso do antidepressivo continuamente em pessoas que são bipolares só fazem agravar o transtorno bipolar. Porque é como um carro derrapando, você está insistentemente acelerando quando ele precisava de um outro tipo de combinação, que seria o estabilizador de humor. Então o bipolar tipo 2, de todos os quadros em psiquiatria, talvez seja o mais dificilmente diagnosticado, porque não é relatado frequentemente, espontaneamente. Precisa ser infinitamente pesquisado, porque muitas vezes eu já vi em consultório, por várias vezes se questionar profundamente, e só depois de 2, 3 visitas, num relato espontâneo, aparece um momento em que a pessoa define, mas teve um período, ou teve alguns períodos da vida dele, que ele gasta mais do que o habitual, não compra uma casa, vamos dizer assim, como poderia ser o paciente em mania, que tem um pensamento grandioso, mas é uma pessoa que começa a comprar 2, 3 camisas, começa fora do seu padrão, sempre em relação ao padrão dele. São pessoas que tem períodos que fica com energia ótima, ele faz 1000 coisas, ele se mete em várias coisas, depois ele deixa para lá. Essa energia ótima que as pessoas tomam como um impulso valioso, provavelmente ou possivelmente se trata de uma elevação discreta do humor. Isso não significa que nós patologizemos o bem-estar da pessoa. E muitas vezes o paciente hipomania diz isso. Doutor, eu estou muito bem. Para que eu vou tomar remédio? Pois é, a gente trata o remédio para queixa. Se o paciente hipomania, por definição, ele não tem queixa, ele está bem demais, ele está muito bem, ele está bem acima do habitual, mas ele não é difícil para ele reconhecer que aquele bem-estar dele não está sendo motivado por uma circunstância. É como se o regulador de voltagem dele tivesse desregulado para cima, mas não é perceptível para ele. Qual é o impacto disso? Muitas vezes social, porque a pessoa que tem um impulso maior, que tem uma energia maior, a pessoa se envolve em umas coisas, é mais inquieto, tem mais ideias, por isso as pessoas gostam desse estado, porque ficam mais brilhantes, ficam mais cheias de ideias, ficam mais produtivos, tem uma energia vital maior, então não tem insônia, mas tem uma necessidade menor de sono. Então isso é visto por muitas pessoas, e a maioria dos que têm hipomania, como um ganho, não como uma perda. Se não é uma perda, por que eu vou tomar remédio? Então esse estado em que o indivíduo, a pessoa que não tem uma queixa, a família não reconhece como alteração, e só o psiquiatra vê aquilo como alteração, muitas vezes é difícil de racionalizar isso, uma explicação racional para as pessoas, de que o humor
pode variar para cima, como pode variar para baixo. Para baixo, nitidamente se reconhece que é a depressão. Para cima, se for muito intenso, nitidamente se reconhece que seria o estado de mania. Mas um pouco elevado é o suficiente para poder trazer problemas relacionais pela desinibição sexual, pelo aumento de energia vital, pelo aumento do poder de compras, de número de compras. Isso pode trazer problemas para a pessoa, sociais, comportamentais, vamos dizer assim, interrelacionais. Mas não é visto pelo próprio paciente, regra geral, e não é visto como uma coisa tão diferente assim. A pessoa é, entre aspas, o que eu vou dizer, é julgada pelo comportamento. Ela não é vista como uma patologia. O paciente deprimido, ele tem o próprio aspecto dele, já funciona como para quem está olhando, para dizer, puxa vida, como aquela pessoa está, conheci ela tão bem. Mas um paciente mania, as pessoas vão dizer, puxa vida, o que está acontecendo com ele? O cara está parecendo que está com a bateria 220 ligada e ele sendo 110. Mas um paciente hipomania é um paciente que não está nem 220, que seria em mania, nem está no padrão de 127 volts habituais, ele estaria a 150. Um pouquinho mais brilhante do que o habitual, um pouquinho mais acelerado do que o habitual, um pouquinho mais cheio de ideias do que o habitual, um pouquinho mais desinibido. E há alguns aspectos de personalidade que são muito curiosos. Pacientes muito tímidos, habitualmente, que sejam pessoas mais introvertidas e tímidas, sendo pessoas que têm transtorno bipolar, tipo 2, ao ter um episódio de hipomania, jamais eles vão queixar-se disso como um problema, porque é um período em que aquela timidez dele desaparece. É um período em que aquela inibição social dele habitual desaparece. É um período em que toda a pouca atividade social dele é suplementada pela energia da hipomania. Então, para esse paciente, a hipomania é um ganho. Ele não vai referir como uma perda. Enfim, o mundo do transtorno de humor, como todos os mundos que têm a ver com a humanidade, é um mundo muito, muito grande. Nós tocamos num aspecto aqui hoje. Voltaremos nele em outros dias. Tchau.